Olá! Hoje em nosso canal Sabedoria para Viver, daremos continuidade no tema contentamento. E hoje falaremos sobre aprendendo na escola do contentamento. Para tanto, eu quero trazer aqui um texto muito conhecido, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, verso de número 11, que diz: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Muito bem. De todas as disciplinas educativas nesse universo da experiência, com certeza a mais difícil de todas é a que trata do contentamento. Nada pode ser mais custoso do que uma vida pautada pela autêntica satisfação. De um modo geral, os alunos na escola da vida são reprovados nessa matéria, quando demonstram com desgosto imenso suas lamúrias diante das realidades da existência. Muito pouca gente consegue classificação A nesse assunto. O apóstolo Paulo foi um desses raros discípulos, raros alunos aplicados desta escola do contentamento, pois realmente aprendeu a viver satisfeito. A sua ênfase nesta carta, que aliás foi escrita de dentro de uma prisão, é de pura alegria. Capítulo 4, verso 4, ele enfatiza isso dizendo: regozijai-vos, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Ser aprovado em matéria de contentamento, isso é muito importante. Não é um assunto que estimule as multidões, mas uma mente satisfeita é uma festança que anima muita gente tediosa. Como é bom conviver com uma pessoa que sabe celebrar a vida, não é mesmo? A verdadeira satisfação, podemos fazer aqui uma comparação, ela resplandece no escuro. Uma pessoa satisfeita transmite luz, transmite vida. E por isso, Paulo, mesmo dentro de um cárcere tenebroso, lá na cidade de Filipos, era muito mais exultante do que Adão vivendo no paraíso dos prazeres. Alguém disse que o contentamento consiste não em acrescentar mais combustível, mas em diminuir o fogo. Não em multiplicar a riqueza, mas em diminuir os desejos. Porque aquele que se encontra satisfeito com menos coisas é bem mais feliz do que aquele que vive ambicionando ansiosamente cada vez mais, buscando avultar o muito que já possui. Viver contente em todas as situações é uma bênção da pedagogia celestial. A escola da graça de Deus, ela é muito prática. E aqueles que aprendem a viver contentes são treinados nessa experiência diária. Deus nunca ensina um conteúdo espiritual aos seus filhos de maneira teórica. Nunca vai acontecer isso. Paulo era um homem contente, mas não um homem conformado com a fatalidade, de jeito nenhum. Ele era dirigido pela soberania graciosa de Deus, e não pela estupidez desvairada de um destino inevitável, fatalista. Sua visão dos acontecimentos era configurada pela suprema soberania de Deus, pela suprema vontade de Deus, e nunca pelos meros privilégios da aventura ou pelo acaso vulgar e azarento, podemos dizer, cheio de azar que a sina nos propõe.
Por isso mesmo, ele regozijava tanto nos aplausos do êxito, como no luto que a calamidade proporcionava. O apóstolo Paulo diz nesse texto que estamos enfocando que ele aprendeu a viver contente. Isso significa que houve um tempo em que ele não era tão contente assim. A palavra no grego tem um sentido de aprender por experiência. Logo, o seu contentamento espiritual não era algo que tivesse experimentado desde a sua conversão. Ele precisou passar por alguns testes severos, suportando situações críticas, a fim de aprender as verdadeiras lições do contentamento. Mas esse aluno incansável do contentamento torna-se, além disso, um dos mais eficientes mestres desse tema. Ele não foi só um discípulo exemplar nessa universidade, como também foi o seu mais ilustre professor. A vida plena de sentido e repleta de contentamento é uma vida progressiva e produtiva. Nós podemos aprender pelo menos 3 grandes princípios que envolvem a realização de uma incumbência feita contento. Não basta ser atarefado e também podemos dizer cumpridor do dever. É preciso fazer as coisas com a atitude correta. Primeira lição: a pessoa contente, ela executa o seu serviço sob o fundamento da glória de Deus. Quando alguém busca o seu próprio resplendor naquilo que está fazendo, corre o risco de se envaidecer com a sua realização, se houver sucesso. Mas também ela pode se deprimir se houver fracasso. Está vendo a diferença? Sendo assim, a grande alternativa do espírito jubiloso é executar todas as coisas para a glória de Deus. A segunda lição que nós aprendemos aqui nesse texto é que a senda, o caminho de uma pessoa feliz, ela é demarcada, ela é colocada pelo perímetro ilimitado do amor. O dever leva-nos a fazer as coisas com a excelência do entusiasmo. Um escritor por nome Lawrence P. Jacks diz o seguinte: ninguém saberá o que você quer dizer quando fala que Deus é amor, se você não agir segundo o que fala. Que tremenda lição, não é mesmo? Ninguém pode ser mais feliz do que aquele que procede dentro da bitola incondicional do amor. Terceira e última lição, que é um segredo maravilhoso que nós podemos aprender, é que o contentamento cristão é a atividade destituída de reclamações e discórdias. Há muita gente que faz muita coisa, é verdade. Mas o que faz vem contaminando com o veneno das queixas. As lamentações roubam a alegria no cumprimento da missão. E as competições deixam vazar o bom humor em qualquer empreitada. Aqui não há tortura do aborrecimento. Enfim, os filhos de Deus são uma espécie rara de gente alcançada pela graça e que cursa, dia após dia, a escola do contentamento, aprendendo a viver contente em qualquer ambiente, sob quaisquer condições. Se você faz parte desta turma, só lhe resta uma opção: viver aprendendo a contentar-se em toda e qualquer eventualidade. Se você ainda não faz parte dessa turma, eu recomendo, desafio você a se matricular urgentemente
na escola do contentamento. Que Deus te dê sabedoria e que você possa ruminar esse conhecimento para viver bem, mais e feliz. Deus te abençoe.